E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, né? Amada, veja bem, o rei mandou quem? Mandou o general? Hã, O rei mandou o general pegar esses garotos? não, O chefe de quem? dos eunucos. Esses garotos são tratados iguais soldados de guerra ou igual meninas de harém? É verdade, igual De novo. meninos de harém. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos. Por quê? Porque essas pessoas não podiam pegar aqueles garotos. Só quem podia manter relações com aqueles garotos é o rei. É o próprio rei. Então quem cuidava dos garotos igual Daniel era o eunuco. E- Como do jeitinho que cuidou da Que Esther é isso que eu depois quando lembro ela foi agora. pra lá. É verdade, me passou despercebido isso. Tu lembra que na escritura suaviza dizendo que Esther era tratada com as melhores comidas para ficar bonita? Uhum. Não, ela era tratada com os melhores ensinamentos na arte da... Na arte do sexo. Na arte do Da... sexo. Agora, os manjares do rei aí são terríveis, mas vamos em Os frente. manjares do rei são É o terríveis. manjar do rei, meu amado, que nem um garoto de 15 anos igual o William. Alô, William, meu amado. Que é novinho, né? Menino quer passar. É, rapaz. Né? Aliás, eu digo, alguns talvez até queira, né, amado? Sei lá, né? Mas vamos lá, vamos em frente. A gente até ri para descontrair, mas o negócio é sério. Imagina, amada, um rapaz que tem o entendimento das coisas corretas do pai, Sim, um rapaz que viria a ser um profeta do Criador, boca dele falando, é sendo levado cativo, amado, ainda mais para ser objeto de sexo. terrível, né? Já ser levado cativo, já seria um pesadelo, né? Que dirá então. Imagina a situação do nosso amadíssimo Dayanu, Daniel, né, É amado? verdade. É, minha rica. Mancebos em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Amado, eu fico pensando, quando o processo religioso vai ensinar esse trecho aí, eu sei lá se eles ensinam isso ou explicar, o que seria respondido para uma pessoa que está no processo religioso se essa pessoa perguntasse? Por que tinha que ser bonito? Por que ia ficar junto com os eunucos lá? Por que o eunuco é que solucionou eles? Aham. Por que tinha que ser pessoas que falavam bem, que era bem socialmente apresentável? Para que o rei ia querer esses garotos para quê, cara? Porque se fosse para guerra, para colocar em frente de batalha, seria diferente, né? Seria homens fortes, que ia falar diferente aqui, homens fortes, né? E sei lá, robusto, que lutasse bem, que guerreasse bem, sei lá, alguma coisa do tipo. Espartacus, por exemplo, imagina Espartacus ser levado para poder servir ao rei. É. Não, Espartacus foi levado para ser um homem dos coliseus, né, das arenas, né, amada? É. Mas Dayanu, em que pese aí, devia ser muito bonito, É. né, Como amada? diz, é verdade. Existe essa visão de Daniel. A visão de Daniel que eu digo não é profecia. Eu digo assim, por parte da gente, a gente vislumbra a ideia de que ele era lindo. É. Era um rapaz muito lindo, tipo meu amigo Daniel Vison. Alô, Daniel, meu abraço, meu querido. Né, amada? É. Mas uma pessoa muito bonita para ser levado para lá. É verdade. Vamos em frente, Vamos minha em rica. frente. Dos caldeus. Aqui fala a língua dos caldeus, é ali de Ur dos caldeus? É aquela lá? Ur é um grupo, né? Caldeus Ah. Ur é um subgrupo. Ah, tá. Mas porque veio tudo de lá, amada. Quando tá falando em Babilônia, minha rica, vamos recapitular, tá certo? Mas é muito propício a sua intervenção e eu acho que deve intervir Tá. sempre. Uhum. Primeiro, amada, nós vimos a história de Noé. Noé. Deles saíram Cã, Sem e Jafé. Isso. O pessoal de quem foi habitar? De Cã, Na terra de Ur. de Ur. Quem? Onde saiu o Nimrod? Nimrod. Nimrod viveu aonde, amada? Ele era rei de onde? Do Babilônia. Na Babilônia, e Nabucodonosor. Da Babilônia. Então, é no mesmo lugar. No mesmo lugar. Não é verdade? É no mesmo lugar, não mudou nada. Não mudou nada, entendi. É que a escritura é algo assim tão comprido, né? A história, né? A saga ali, né, amada? É, Que a gente verdade. esquece que tá falando daquele mesmo lugar. Isso, por isso que eu perguntei. Que é o Iraque hoje. Que é o Né, Iraque a região do hoje. Iraque, É. Era de lá mesmo. Por isso que tinha que botar na língua dos caldeus, a língua deles. É a Babilônia, é o Iraque. Era. Entendi. Sendo que Ur era um subgrupo. Aham. Então, de onde saiu quem? Abraão. Abraão. Que não era da descendência de Cão, mas de Sem. De 100. Era semita, Semita. descendente de Sem. Entendi. Mas vivia em Ur dos caldeus. Ur pertencia aos caldeus. Aos caldeus. E agora Dayanu Ah. estava sendo levado
para Babilônia. Babilônia, Entendi. que era o Perfeito. local dos caldeus também. Sim, amada. Tá. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Primeiro, essas crianças que chegam, elas são pessoas que têm mau comportamento, elas têm que aprender a Tem ter que um bom aprender, comportamento. sim. Tem que ter, vamos dizer na linguagem de hoje, as aulas de etiqueta. Exatamente. E se elas tinham uma má alimentação onde estavam, em que pese sejam bonitas, agora elas têm que estar alimentadas de acordo para ficar saudável, robustinha, Sim, cheinha, sim. né, com a pele bem limpinha, clarinha. Exatamente. Para quê? Para o rei usufruir dessas pessoas. É isso aí. Mas aí, o nosso queridíssimo Dayanu, né, Daniel blasfemado, El-Berite, pai do Baal, né, amada? Agora ele prefere não se contaminar com os manjares. Os manjares. O que é uma forma de dizer para a gente, sem falar, que ele não aceitou práticas que ele não Homossexual. achavam lícitas, neste Sim. caso, homossexuais. Entendi. E, por consequência, também subtende que a própria comida, né, que ele iria comer ali também, ele não quis comer. Embora não haveria pecado nenhum em comer, mas o processo religioso usa essa parte de que ele não comeu a comida do rei como se fosse contaminar com manjares, que é pecado. Não tem pecado nenhum em comer comida nenhuma. Ah, É sim. mentira. Quando o Shaul fala abster de comer comida sacrificada a ídolos, é aquela coisa da consciência de que foi algo oferecido igual o doce de Cosme e Damião. Entendi. Tá certo, amada? Aham. E se comer, não pergunte. Sim. Come na inocência, que não tem mal nenhum em comer comida, a não ser que tenha veneno nela. É claro, Mas é no verdade. doce de Cosme e Damião não tem veneno. Não. Então, se a pessoa comeu o doce e não sabe que é de Cosme e Damião, nem pergunta. Não tem Entendi. problema nenhum. Agora, se participa de comer doce de coisa oferecida a ídolo, é religioso. É igual você ir no aniversário comer o bolo Comeu do o bolo de aniversário. aniversário, é verdade. Tá certo, Tá amado? certo. Não Perfeito. tem diferença Aham. nenhuma. O protestante não vai aceitar isso nunca. Não. Ele vai dizer, não como bolo de festa de Cosme e Damião, nem doce. Mas como bolo de o bolo aniversário. de aniversário. É. Mas é manjar oferecido a Deus. Agora, eu não creio que a comida do rei, a não ser que esteja escrito aí, porque volto a dizer, nós não lemos Não ainda lemos agora. antes, Eu já depois li, que eu a estava gente no processo saiu. religioso. É. A não ser que essa comida era oferecida aos deuses. Aí, nós vamos ver mais para frente, que eu não tenho essa visão Ah, aqui sim, ainda. a gente não sabe. É. Mas a partir do momento que era só comida mesmo, não tinha problema nenhum de pecado da Yanu não se contaminar ou não com ela. Mesmo porque Daniel estava lá no palácio, ele tinha que comer, tinha que se comer alguma alimentar. coisa, Né? Agora, tem um detalhe nisso aí, né, amada? Ah, Não tenho dúvidas que isso é sombra. Quando Dayanu não se não se contaminou contaminou com os manjares do rei, eu penso que é uma sombra muito forte para nós. de alguma coisa hoje que nós talvez venhamos a perceber pelo poder do Espírito do Pai. Entendi. Vamos ler. Vamos ler. Para estar diante do rei, né? E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então você tinha aí alguns garotos, né? Que a escritura agora vai destacar. Filhos de Judá. Filhos de Judá porque eram da tribo de Judá, eram Judá. judeus. Eram né? judeus. Vamos lá então, amadinha. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltazar, né? Amado de Bel, Beltesazar. né? Que Isso. o Fernando falou para nós, né, Amado? É verdade. E a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Amada, era uma característica comum naquela época de paganismo extremo, como é hoje, não mudou. Não. Mas nessa época, narrada pelos fatos históricos e descritos na escritura também, era comum pegar pessoas e trocar nome. Tanto que Hadassah virou Esther. Esther, você vê que hoje tem a Esther, né? Que é aquela Sim. prostituta aí cheia de filhos, né? Que é a do coelhinho. É verdade. Da fertilidade, por quê? Porque ela só fazia sexo 24 horas. É uma vadia. Entendeu? Mas botou o nome da Esther de vadia. Vamos dizer assim. Né? A Esther, né? Que é Sim. a Páscoa dos coelhinhos, dos ovinhos. Coelhinho, ovinho, soa muito bonito, né? O ovinho é a coisa da galinha, o do passarinho é bonitinho. O coelhinho é a coisa do criador, mas isso aí não é ovinho nem coelhinho. Não. Isso é a nojeirada É verdade. do paganismo. Então era comum trocar o nome das pessoas e dar nomes que são, na verdade, homenagens A deuses. aos deuses estranhos. Sim. Então, nesta hora aí, é a hora que a Babilônia troca os nomes para
esses blasfemados. Esses blasfemados. E não foi diferente com a Septuaginta, quando na Babilônia os escribas começaram a falsificar a as falsa escrituras. pena dos escribas, né? Sim. Vamos, Amadinha. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Quando ele fala assentou no seu coração não contaminar com a porção do manjar do rei, amada, é exatamente igual quando fala o dedo do meu pai era dessa grossura. É exatamente quando fala, então Jacó colocou a mão debaixo das coxas. Sim. Entende o que eu estou dizendo já ou não? Mais ou menos. Então, é a mesma coisa para não falar a palavra chula. Entende? Por exemplo, o rei Eglon estava cobrindo os pés. Ele estava cagando. Sim. Entendeu? Colocou-se a mão debaixo da coxa e jurou, segurou-se nas bolas, no saco escrotal do pai. Sim. Entende? O meu dedo é mais grosso, o meu Sim. pinto, meu pênis, que foi mais grosso que o do meu pai. Certo. Entende? Então, na escritura, protege-se essa coisa mais chula e usa-se uma metalinguística mais aveludada. Certo. Desta forma, Daniel não aceitou se contaminar com as coisas que se faziam lá. Entendi. Entendeu, amada? Entendi, sim. Mas aí está, não vou dizer simbolizado, mas narrado através dos manjares do rei. Tá certo. Que talvez também não tenha querido comer comida lá do rei. Sim. Mas que, volta a dizer, não seria pecado nenhum. Não. A não ser que elas tenham sido sacrificadas a ídolos. A ídolos, a né? gente não sabe ainda pela narrativa. Só Vamos ver. continuando. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aí, como o chefe do eunuco vai fazer isso? O chefe do eunuco tem mais poder do que o rei? Não. O chefe do eunuco vai servir, sabe de quê? De uma barreira entre o rei e ele. Vai se expor. O chefe do eunuco vai colocar em risco o seu pescoço para atender Daniel. Ah, sim. Porque o chefe do eunuco não tem esse poder. Não tem. Se o rei disser, eu quero é Daniel aqui na minha cama, vai ser. Vai ser, claro. Olha, eu quero é Daniel comendo a minha comida do meu prato e bebendo vinho do meu copo. Entende? Vai ser. E vai ser. Exatamente. Mas o criador aí, pelo jeito, pelo que eu me lembro ainda, né, vai tocar no coração do eunuco. Pro eunuco, mesmo assim, se arriscar, mas não permitir que Daniel venha a deitar com o rei. Entendi. Né, fazer sexo com o rei. Vai proteger. Numa ação homossexual. E também, quem sabe, comer realmente do prato do rei. Entendi. Porque isso é aquela figura, amada. Quando o Boaz estiver deitado, o Ruth, conselho da sogra, Sim, sim. vai e cobre-lhe sobre ele. Entende? Quando ela fala isso, ela está falando, dá para ele. Entendeu? Mas não tá uma linguagem chula igual a minha. Não, não tá. Mas eu estou falando essa linguagem assim para a pessoa entender Tipo, realmente o que deite é. com ele. Mas é uma palavra mais suave. Mais suave. Então, do mesmo jeito aí. É a mesma coisa. Daniel foi levado para lá para ser menino de programa. Mas em que isso pese é eu não claro, vou né? dizer que isso é algo muito terrível ou menos terrível, eu não estou aqui. O que eu digo é que eles escondem isso, principalmente para não deixar se perceber que fora de Sodoma tinha coisa desse tipo. Exatamente. O que é a pura realidade. Fora de Sodoma tinha e muito. E muito. E em Sodoma, ao contrário. A Sodoma não tem registro. Não Deveria tem ter registro. também, Deveria porque todo lugar ter. tinha. Todo lugar tinha, Mas né? não há registro na escritura que nos deixe afirmar isso. Exatamente. Vamos continuar, Riquinho.